É, o primeiro link, Amanda. Eu mandei dois sem querer. O áudio tá bom? Beleza. Sim, professor. Então vamos lá. Bom, na aula passada a gente falou de alguns anfóteros, né? Vamos dar uma amplitude no que a gente abordou até esse momento? Então vamos lá. Nós começamos falando de óxidos. E quais são as características que vocês veem como primordiais para que você possa identificar um óxido? Alguém pode me dizer? Se quiser escrever também. Ser um composto binário composto por oxigênio? Uhum. Ótimo. O composto tem que ser binário. Eles são divididos em metálicos e ametálicos. Isso é mais específico. Eu queria de uma forma mais global. O que o oxigênio tem que ser em relação ao outro elemento? Porque já que é binário, só tem dois. O elemento mais eletronegativo é o oxigênio? Isso. Negativo. Alguém sabe me lembrar o que é eletronegatividade? É a mesma coisa que eletroafinidade? Alguém lembra? A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair outros. Vamos abordar esse aspecto que é importante. Já que a gente está falando de óxidos, vamos pegar dois elementos reagindo aqui para formar um óxido. Duas substâncias. Vamos ser realistas aqui, né? Beleza. Está balanceada essa reação? Não. Está faltando balanceamento, né? Olha como é que eu vou ter que ir e voltar. Eu fui lá no sódio, agora eu vou ter que voltar nele de novo. Isso é comum acontecer. Eu começo pelos metais. Por quê? Porque depois que eu fui no sódio e coloquei 2 aqui, né? Eu fui no oxigênio e vi que precisava de 2 lá. Só que agora eu coloquei o 2 aqui, eu tenho 2 oxigênios e 4 sódios. Ótimo. Já deu balanceamento aqui, e aqui é um mesmo, porque é o oxigênio que está reagindo aqui. Certo? Para que vocês entendam a diferença entre eletroafinidade e eletronegatividade, eu fiz esse esquema aqui. Vou fazer um de covalente também para que vocês vejam. Aqui eu estou formando, sem dúvida alguma, um composto iônico. É um óxido metálico, como a colega citou aí, e os óxidos metálicos costumam ser iônicos. Não todos, existem óxidos de inox mais elevados que são covalentes, mas a maioria deles é iônica, né? Então, os compostos formados por metais e oxigênio são, na sua grande maioria, iônicos. Beleza. Eu formei um composto iônico, portanto, cada átomo que compõe esse composto tem um NOx específico dele. A velocidade com que essa
essa reação acontece se deve à eletroafinidade. Necessariamente a eletroafinidade de quem, professor? Desse cara aqui, do oxigênio. Porque ele tem uma afinidade enorme pelos elétrons do sódio. Então, ele vai demandar que os átomos de sódio doem os elétrons para ele formar esse composto óxido aqui. Certo? Quando formou o óxido, vamos dizer assim, o deslocamento desses elétrons para o oxigênio gera essas cargas, e a geração das cargas se deve à eletronegatividade. Essa diferença você vê de forma mais clara quando você forma compostos covalentes. Dá um exemplo, professor. Ok. Imagine que você tem uma câmara fechada. Aqui você tenha 3 tipos de gases. Eu vou colocar um representado pela bolinha azul. Faz de conta que a bolinha tem o mesmo tamanho. E o outro representado pela bolinha vermelha. Vou fazer mais bonitinho para vocês verem que tem 2 átomos na fórmula. Enfim. E o outro eu vou representar pela esferinha verde. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o interfone da minha casa. Fica o barulho aí. Às vezes é inevitável, né? Beleza. Vou colocar mais uma verdinha aqui. Verdinha, vamos dizer que é o Cl2. O vermelhinho, vamos dizer que é o F2. O azulzinho, vamos dizer que é o H2. Então, eu tenho 3 gases potencialmente reativos. Após algum tempo, vejam o que acontece. Imagine a mesma câmara. Fechada, não permite vazamento de nenhum dos gases. Ô, professor, Oi. eu acho que a gente que está aqui na aula ao vivo, que a gente consegue entrar no link, a gente consegue acompanhar o que você está escrevendo, mas eu acho que você esqueceu de compartilhar a tela e na gravação não vai aparecer. Eita. Eu esqueci, agora que eu me liguei nisso. Eu também nem avisei, que eu pensei que era pra gente acompanhar só lá. Eu esqueci da gravação. Vou repetir tudo de novo.
Peraí. Cabeçudo esqueceu de gravar. Meu pai do céu. Esse negócio de tecnologia me pega pelo pé. Não precisa repetir, não. É só salvar e depois postar lá o link do Jamboard no Ava. Mas aí o pessoal não vai entender. Vai pegar o assunto pela metade, né? O que você acha? Não, repetida rapidinho. Mas eu concluo o primeiro assunto com vocês. Olha só. E aí, depois de uns 10 minutos, dado o potencial reativo dessas substâncias, olha o que acontece, pessoal. Agora dá para ver, né? Sim. Beleza. Eu começo a ter as primeiras substâncias desse tipo aqui. Vão sobrar algumas dessas aqui nos primeiros 10 minutos. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Eu usei 1, 2, 3, 4, 5. Eu usei metade quase. Eu tenho que formar mais uma aqui. Só que eu não tenho. Então, eu vou ter que colocar um átomo aqui perdido aqui. Para lá e para cá. Perambolando. Processo de reação, isso pode acontecer. Depois de mais 10 minutos, olha o que acontece, pessoal. Assim, eu não tenho como afirmar para vocês com exatidão exatamente do jeito que acontece, mas eu estou sendo o máximo realístico quanto a esse processo, quanto ao que acontece, né, de fato. Então, vamos lá. No final, a gente vai ter
ver se eu consigo ser o mais realístico possível. Esse aqui está perambulando aqui. Pessoal, aí eu tenho que revelar uma informação importante para vocês. Quando você pega a escala de eletronegatividade, vamos escrever eletronegatividade abreviando assim, e quando você pega eletroafinidade, vou abreviar assim, você tem duas alternâncias de poder, vamos dizer assim. O elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor, no segundo lugar fica com cloro. Enquanto o elemento de maior eletroafinidade da tabela é o cloro, em segundo lugar fica o flúor. Certo? Entenderam o que eu quis dizer em relação à alternância de poder, né? Bom, o que vocês notaram aqui? Vocês tinham os gases aqui sem reação alguma acontecer, ok? Passados 10 minutos, nas condições ideais, ocorreram as primeiras reações. Qual foi o primeiro composto formado? H2Cl2? Quantas bolinhas azuis tem aqui? 8. Não, aqui. Uma. Tá, uma. Certo? Contei no todo. E vermelha tem mais uma. Então eu tenho um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor. Então eu tenho a formação do HF em primeiro lugar aqui. Todos concordam? Concordo. Isso está Peraí, evidenciado. eu fiquei confusa. Tipo, você. Não, você perguntou quais que reagiram primeiro? Isso. Ah, eu pensei que o cloro que ia reagir primeiro, porque ele tem Mas só tinha eletroafinidade quantas maior. moléculas de gás flúor tinha? Ah, tá, entendi. 3. Todas elas reagiram? E as de cloro reagiram todas? Não. Não. Só fiz uma besteira aqui. Nossa, agora que eu vi. Desculpa, pessoal, vamos corrigir aqui. Eu vou colocar o verde. Ainda bem que vocês não copiaram. Só eu copiei aqui. Aqui eu vou colocar o flúor. E aqui eu vou colocar o cloro. Senão dá BO. Agora sim, eu posso dizer que a primeira substância formada ficou mais fácil? Sim, agora deu para entender melhor. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. HCl, HBr. Tanta bolinha colorida que eu acabei me perdendo nas bolinhas. Bom, o que acontece? O que eu quis dizer aqui? A formação do HF aqui aconteceu em primeiro lugar. Então, essa reação aqui, ela acontece rapidamente. Não, viajei. Contrário. Primeira reação não é essa, não. Primeira reação é essa aqui. Desculpa, pessoal.
A formação do HCl é a primeira a acontecer. Agora sim, ficou bem claro isso aqui. Que a gente tem bastante moléculas de HCl formadas aqui. Certo? Só que aqui eu tenho que fazer uma correção. Vou fazer uma correção aqui para ficar melhor. Senão quem vai ver vai ter dificuldade. Vou colocar todas as moléculas de HF, de F2 tendo reagido. E aí vai ficar bem mais claro para todos. E esse cara não vai ficar sozinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam mais 2 molequinhas. Então eu vou tirar 2 caras daí. Você pula fora, voa. E você também voa. Eu vou colocar 2 vermelhinhas aqui. E o cara ficou aqui, isolado. Ah, professor, então você confundiu. Eu confundi. E agora ficou certo e eu volto ao que era antes. Nossa, professor. Aí embanadou tudo. Não, vamos esclarecer. Fique tranquilo. Então, esse daqui. Esse aqui é o Cl2 e esse aqui é o F2. Do mesmo jeito que estava antes. O que eu quis dizer aqui? A primeira molécula a ser formada não é o HF, não. É o HCl. Por quê, professor? Porque a eletroafinidade do cloro ela é maior do que a do flúor. Contudo, quando o HF começa a ser formado, notem que quando essa reação acontece, e aqui isso é mais claro, note que não existe nenhum flúor sozinho. E eu vou enfatizar mais, eu vou colocar outra molécula de cloro aqui sozinho. O que eu quis dizer para você? Que apesar de o cloro reagir rapidamente para formar o ácido clorídrico, algumas moléculas de ácido clorídrico, essa ligação ela não é tão estável como a ligação que o flúor faz com o hidrogênio, formando o HF, o ácido fluorídrico. Certo? Então, isso é uma consequência dessas propriedades aqui. Então, a eletronegatividade está mais relacionada à estabilidade das ligações químicas e, consequentemente, às cargas, à geração do número de oxidação. E a eletroafinidade, ela está relacionada com algo que você vai estudar com a próxima professora, que é a cinética de reação. O que é a cinética de reação, professor? É a velocidade que uma reação se desenvolve. Então, por exemplo, o fato do cloro ser elemento de maior eletroafinidade possibilita a ele que ele reaja formando moléculas de HCl antes, mas não possibilita estabilidade tal que essas ligações do HCl não possam ser quebradas para se formar o HF.
E quando o HF se forma, ele forma ligações bem estáveis, dada a sua elevada eletronegatividade. Entenderam agora a diferença entre eletronegatividade e eletroafinidade? Tudo bem? Não se esqueçam isso aqui. Com sinceridade, quero saber se vocês entenderam. Perguntas. É muito importante para mim que vocês entendam, compreendam e saibam diferenciar eletroafinidade de eletronegatividade. Deu para entender. Entendeu? Então, eletroafinidade está ligada à cinética de reação, velocidade com que a reação acontece. Eletronegatividade está ligada à formação de cargas depois que as ligações estão formadas, e, claro, se forma a carga, está ligada à estabilidade das ligações químicas formadas. Quanto mais estáveis, significa que os átomos ligados, de alguma forma, um deles tem uma elevada eletronegatividade em relação ao outro. Ou seja, aqueles átomos que possuem maior diferença de eletronegatividade, um em relação ao outro, formam ligações químicas mais estáveis. Entendido, pessoal? Entendido. Ok. Então vamos a um próximo passo. Então, dentro dos óxidos, a gente pode traçar. Deixa eu usar uma caneta preta aqui melhor. Dentro dos óxidos, vocês podem traçar comigo um breve fluxograma que mostre os tipos de óxidos que vocês estudaram comigo. Óxidos ácidos, também conhecidos como anidridos. Esses óxidos ácidos prevalecem os óxidos de ametais que não sejam neutros, mas também aqueles óxidos de metais de inox +5, +6 e +7. Os óxidos básicos são os óxidos metálicos de inox +1, +2 e +3. Vocês também viram comigo os peróxidos, são os óxidos onde o oxigênio tem NOx -1. Então, eu vou colocar aqui O, -1, significa que o NOx do oxigênio nos peróxidos é -1. Vocês viram comigo os neutros. Vocês também viram comigo. Não, eu vou colocar aqui não, senão vai bagunçar o coreto. Vocês também viram comigo os óxidos anfóteros. E vocês também viram comigo os óxidos duplos, também ditos salinos. Os óxidos ácidos quando em contato com os óxidos básicos, e aí de uma forma global, óxidos ácidos e substâncias de caráter ácido, ou substâncias básicas, ou substâncias de caráter básico, reagem produzindo sempre sais. Então, vou colocar aqui no plural sais. Então, os sais são substâncias inorgânicas derivadas da reação de óxidos ácidos com básicos, mas também de peróxidos com um dos dois.
Os óxidos neutros não originam nenhum outro óxido derivado deles. Vamos substituir aqui, que eu não queria colocar os peróxidos nessa condição. Para o seu fluxograma ficar melhor e mais inteligível. Na verdade, eu queria colocar os anfóteros aqui. Vamos colocar os peróxidos lá em cima. Professor, Oi? a gente tem uma aula agora. Já acabou nosso tempo? Oh, meu Deus. Já 16. Tá. Então, só fechar esse fluxograma aqui, a gente fecha a aula rapidinho. Então, os óxidos anfóteros também podem reagir com ácidos e bases para produzir os sais. E os peróxidos que é onde o oxigênio tem NOx-1. Pessoal, eu vou fazer uma coisa, então. Eu vou gravar uma ou duas aulas a mais e vou lançar no AVA para vocês lá. Tá bom? Para esse assunto ficar bem consolidado. Então, vocês vão ter Beleza. essas duas aulas, mais as duas aulas gravadas, que eu vou socializar para vocês, tá? Fiquem com Deus aí, boa aula, próxima aula com vocês aí. Tudo de bom. Obrigado pelas mensagens carinhosas. Nada, professor, falou. Tchau, até a próxima. Semana que vem eu devo estar com vocês ainda, se Deus quiser.